Hello, hello, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Bem-vindos a uma live exclusiva, conteúdo exclusivo do Engenhos da Alma, a segregação da materialidade, né? Hoje nós vamos falar de um assunto interessante. É um assunto um pouco complexo para quem não está acostumado, comum para quem já anda desenvolvendo alguns níveis de raciocínio, mas também, né, não é nada impossível você conseguir aqui. É lógico que eu vou tentar passar da forma mais tranquila, da forma mais neutralizada, né, porque esse é o meu método, né? Ontem e hoje a coisa ficou um pouco, né, mais ontem, quando eu comecei a falar da percepção e padronização da questão morte, né, percepção, morte, como nós nos fragilizamos ainda neste ponto de coerência, né, ou não, entre avatar e a percepção da desconexão do corpo físico, né? Nós ainda sofremos muito, é lógico, né? Você tem todo um sistema por trás disso, você tem todo digamos, uma articulação e níveis, né, de sistemas energéticos para que você não entenda, para que você não compreenda esta realização, né? Então, segura na cadeira, o que eu posso te desejar é sincronicidade, sinergia e vórtice, né? Quanto mais vórtice você conseguir gerar, né, através de informação, porque informação é energia e energia é vontade de, energia é o que faz você crescer, né? Eu não vou conseguir ler todos os comentários hoje, tá? Porque eu preciso passar o conteúdo para vocês. Então, me perdoem se eu não conseguir ler todos os comentários, mas eu vi aí que teve como conformar, cadê? Como se conformar com a morte de uma pessoa querida? Justamente porque ela é querida. Você tem empatia. Você tem um conhecimento que aquela pessoa é importante para você. Porque a cada segundo, pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo neste segundo, né? Só que por que você não chora, não descabela? Porque não é importante para você. Então, percebe que existe duas condições e que a gente sempre se perde em uma delas. A gente sempre se perde quando há um conhecimento confuso, quando há um envolvimento de informação não clara. Porque, respondendo essa pergunta, né, acho que eu já respondi, mas respondendo essa pergunta é justamente isso. Essa pessoa, por você ter um nível enorme de empatia, fica mais difícil de você entender o sistema biológico existencial. Que isso foi falado ontem também nos comentários, e teve até uma seguidora que, mas o que você está falando? Que eu comentei lá a morte da cadelinha, né? Of course, pessoal, né? Hello, é lógico que a atitude não tem coerência, mas é justamente isso, a falta de coerência das pessoas. Nós não estamos tendo coerência da nossa espécie, porque falta conhecimento, falta correlacionamento de informação para a aplicação. Então, se você não tem este filtro, por que eu tenho que dar sempre dados para vocês? Por que eu não sigo o modismo do Instagram, por exemplo? Quando todo mundo está falando da lua, do raio que o parta, eu preciso dar dados importantes para você. E não ficar falando que o seu signo faz correlação com, sei lá, uma coisa que não vai dar certo, e aí você vai ficar sempre, porque não vai dar certo. Não. Né? Vamos entender dados de outros níveis de dados de processamento
para você gerar mais e mais empatia, mais e mais percepção com a vida. É o meu sistema. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando que sistemas de signos são irrelevantes. Pelo contrário, tudo é válido e tudo faz coerência, tudo faz relevância, a partir do momento que você tem filtros para saber utilizar aquela informação. Não vai me sair dessa live falando que, não, porque o Thiago falou mal dos signos e porque os astrólogos... Não. Apesar de ter uma opinião muito fixa sobre astrologia, né? Astronomia, né? Enfim, procure nos destaques aí que você vai achar astroteologia. Live 2, a segregação da materialidade. Os conformes e teorias por trás das aceitações das instituições. Isso está mais que claro, né? Eu vou falar um pouco mais a partir aqui um pouco do meio para o final, das instituições que foram aprovadas, né? As instituições acadêmicas, elas, já vou falar aqui, né, um pouco, as instituições acadêmicas, elas começaram, nasceram, as primeiras instituições, elas são católicas, né, século 6 e 7. Então você já tem uma, digamos, percepção de indução para a informação que se queira. Este é o ponto tênue, o ponto sutil, é muito sutil, que agora, depois de séculos, né, se passaram. É lógico que a gente vai falar, mas a informação liberta? Of course. Mas os resquícios de formatação da realidade são os mesmos. Porque nós não somos educados a entender a linha crescente de ressonância da informação. Claro, porque suprimiram toda a informação, porque tiraram metade da informação válida, quer dizer, né? Mais da metade da informação válida. Eu fiz ontem, eu usei imagens, os despertos, né? Os que têm olhos para enxergar, sacaram na hora. Por que eu usei Abraão, né? Com lá a cena clássica, né? Que Abraão ouviu Deus pedir para assassinar o próprio filho, né? Como prova de amor ao divino, né? Vai entender essa prova e vai entender esse Deus, né? Mas, pessoa maravilhosa. Então, aí ele fala, não, né? Eu senti que você sabia, então mato o cordeiro, né? Que também, cordeiro, se você olhar na história sumeriana, você vai achar Tammuz e Inanna. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe na história sumeriana, Tammuz e Inanna. Eles invertem entre o submundo e a superfície. Então, uma articulação de uma história que já existe, só que você não conhece. Então, quando te contam, você vai falar, essa é a história, a única história que tem. O olhar integrativo para o plano material. Pois é, que aí eu já vou para o segundo tópico, a indução da rigidez de Newton. Por quê? Porque Newton, Descartes, né, esta linha mais depois de Cristo, né, esta linha de filósofos já estavam conduzindo um raciocínio, um evento atrás do outro. Por isso que o que eles fizeram foi bárbaro, né? Newton, com a sua percepção, of course, né? A gente sempre esquece também que todos esses filósofos, por mais cartesianos que eles foram, né? E também temos muitos filósofos cartesianos até hoje, né? Porque nós precisamos deste ponto de vista, né? Nunca exclua nada, retire toda a informação relevante que você achar, né? É sempre isso que eu falo. Essa é a minha maior dica para vocês, né?
Então, se você pega esta composição desses filósofos, você entende que eles não concebem o raciocínio do quantum. Einstein morreu sem conceber a mecânica quântica, porque ele tinha uma formatação cartesiana. Ele tinha uma percepção de mundo cartesiano, um evento atrás do outro. Eu sempre brinco, né? 2 mais 2 é 4 e 4 mais 4 é 8. Então, se aparecer um 9, você não vai entender, né? Que aí a gente já deixa para os matemáticos quânticos, né? Da matemática integrativa e fractal. Então, essa rigidez de Newton esbarra até hoje em nós. Por isso que é difícil você entender essa concepção da física quântica. Por isso que você precisa de muita base para chegar na física quântica. O Espiritualidade para uma Nova Era, o meu curso online, que eu digo que é o arroz e feijão, né? Disso. Pessoal, não vou compartilhar câmera, tá? Não vou compartilhar câmera. Por favor, desesbarrem os dedinhos. Então, esse olhar para a física quântica, ele tem que ser de condução. Pois é, o Hélio Couto. Muita gente fala do Hélio Couto, que eu fiz as palestras do Hélio Couto e eu vi 300 milhões e 97 milhões de palestras. E aí a pergunta é básica ainda. A pessoa não entendeu a relativização de acontecimento de existência. Lógico que tem pessoas que entenderam, of course, mas a maioria que eu percebo através da pergunta, através do questionamento, você já saca se a pessoa entende ou não a relativização, o comportamento da existência. Por isso que eu tenho que te entregar, e que o Hélio Couto também faz isso, dados de processamento, para você cada vez mais ter condição de gerar filtros, e esses filtros te conduzirem no melhor. O que você acha do Hélio Couto? Eu já falei, né? Hélio Couto, um profissional de mão cheia, né? Tem algumas ressalvas, mas aí é segredo. A evolução da ciência moderna. A evolução da ciência moderna. O que nós sabemos da ciência moderna? A ciência moderna não chega até a gente. Os novos cientistas, as novas pesquisas, os novos enquadramentos, postulações, referências, isso não chega até a gente. Por um sistema muito sutil. O que está aparecendo no Jornal Nacional, por exemplo, é uma coisa que já está rodando faz tempo. Por exemplo, a biologia, ela cresceu, nós estamos no século da biologia, por exemplo. Só que isso não se fala, né? Ainda a gente fica lá, não, porque agora eu vou entender física quântica, aí vai e desenha aquele próton, o átomo de Bohr, né? Que é um dos modelos, né, disponíveis, então a gente vai, desenha, né? Que é bom, né? Só que a nível quântico, você tem que entender biologia, por exemplo. Porque é a chave de ligamento, né? Mais ou menos assim, que vai te ajudar a entender o hardware. O hardware. Para você entender o software. Nós estamos interessados em dominar o software. Eu vou fazer uma programação aqui na minha cabeça, que aí, vou lá. Claro, faz um sistema de egrégora, faz um sistema de beliefs, de crenças, postulações, a realidade, a Matrix, fazendo uma correlação com o filme Matrix, é aqueles numerozinhos verdinhos que ficam descendo, sabe? É mais ou menos aquilo, né? São os numerozinhos. Então a vida é codificada. Então se você
gera um código sobre um código que você já tem, of course, legal, bacana. Pode ser que você tenha mais problema. Aí você vai ter 2 códigos para decodificar depois. Ou pode ser que não. Pode ser que aquilo seja relevante. Por isso que eu falo para vocês. O que você acha da PNL? O que você acha do Theta Healing? O que você acha do blá blá blá? Eu não acho nada. Eu acho que você tem que escolher aquilo que é relevante para você. Eu acho que você tem que estar no fluxo de relevância para você. Sentir. Porque sentir é um processo delicado. Eu vejo as pessoas conduzindo o termo sentir muito aleatório, muito ao léu. Porque eu sinto as boas vibrações. Aí você fala, tá, tudo bem, mas então me defina a questão, um exemplo, né? Uns bloqueios do chakra cardíaco em relação ao emocional aplicável. Parece que é chato. Eu sei que muitos de vocês falam, mas o Thiago, né, esse mala sem alça, que fica falando de tudo, né? Pessoal, eu vim de uma criação aonde eu fui e sou extremamente sensitivo, sensorial, né? Só que isso me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito. Porque parte de mim não entendia as coisas. Parte de mim não correlacionava as coisas. E eu sempre fui uma pessoa questionadora. Mas os meus questionamentos hoje, com o conhecimento que eu tenho, os meus questionamentos sempre foram muito profundos, sempre foram muito fracionados. Ai meu Deus, né? Segura na cadeira. Fracionados desta percepção linear que a maioria das pessoas tem. Então muitas vezes eu perguntava alguma coisa, muitas vezes eu falava, muitas vezes eu sentia coisas que não faziam parte única e exclusivamente desta linha do tempo, desta relativização que a gente percebe e que a gente chama de vida, né? Então, quando eu comecei, aí eu descobri, né, que eu tenho um cérebro extremamente científico. Eu preciso colocar em aplicação tudo. Então, se eu tenho algum sistema, né, de algum método, eu sempre vou procurar a aplicação, a correlação, né, a níveis de dados de correlação e a aplicação. Me definiu. Vou nem falar nada, Quantic Vibe. A tecnologia sutil e o despertar da espécie. Pois é, então, quando eu fui começar a entender, né, isso tudo que acontecia comigo a nível sistêmico, presta atenção, isso bateu muito de frente com muitas coisas em mim. Muitas coisas em mim. Tudo bem que sistemas de instituições, de centros de credo, nunca foi meu forte, né? Eu sempre fui meio rebelde com essas coisas. Mas fui criado numa família católica, né? Fiz primeira comunhão, né? XPTO, aquela coisa, né? Então hoje, brincadeira, tá? Eu acho que todos os sistemas de credos, eles definem muito bem a parte de percepção e entendimento que cada um está, né? E nada está errado. A questão são as oitavas de execução neste gradiente, né, de terceira dimensão que nós estamos inseridos. Nós estamos na terceira dimensão. Pelo amor de Deus, escreve isso 50 vezes no seu caderno. Aliás, para quem for fazer o curso Empoderamento Pessoal, avisa os navegantes, já compra o caderninho. Já compra o caderninho porque eu vou pedir alguns exercícios durante o curso e muitas anotações, porque senão você não vai entender, né? Então, anota 50 vezes no seu caderninho, tá? Então, a tecnologia sutil é isso. Até nós descobrirmos, desvendarmos tudo isso em forma sistêmica,
e nós acharmos o ponto de coerência, mas isso precisa de muitos dados e de muitas frentes, porque não é só na física quântica que você vai achar respostas sobre si mesmo, infelizmente. Não é só na biologia que você vai achar respostas sobre o enquadramento da terceira dimensão, ou a terceira dimensão sobre a quarta de tempo. Não é. Não é só na química que você vai achar os processos de indução e bioquímicos, os agentes bioquímicos do seu corpo, que reagem a um processo do ser holístico que você tem. E ao mesmo tempo, né? Por isso que eu preciso entregar para vocês esses aspectos da história da humanidade, fora dos livros oficiais, of course, né? Muitas pessoas me perguntam, me indica a leitura, né? Hoje, no meu post, algumas pessoas me perguntaram, me indica uma leitura. Não tem. O que tem é um processo de informação. É um processo, porque não é um livro, eu não achei nada em um livro. Eu não achei quando eu escrevo tudo, quando eu faço esse correlacionamento, quando eu faço as minhas aulas, não é num livro. Eu não tive um livro, falei, então, página 33, então a página... Não. É um composto, é um processamento, é um filtro. Eu indico muitas pessoas que estão começando o Luiz Gasparetto. O Luiz Gasparetto fala... Abre uma aspas gigante, senta, vamos conversar. Luiz Gasparetto é uma pessoa que muitas vezes era prática a nível de introduzir a informação, mas ele também tinha uma formatação bastante newtoniana, um evento atrás do outro. Então, se você quiser ir entendendo, mas não tem embasamento científico. Eu tenho uma cliente, faz tempo que eu não encontro com ela, que é a... Suíça. Daniela? Não lembro. Ela vai me matar se ela estiver vendo. Que ela fazia parte da escola da vida. E ela falava, olha, tem muita informação de física quântica lá, mas não é tão profundo. Então, voltando à questão, né, do indicar livros, né? Eu não tenho um livro, não é um livro. São dados de processamento, são pesquisas, são embasamentos científicos misturados com a filosofia. Você entendeu que uma coisa liga a outra, que liga a outra, que liga a outra? Por isso que não tem como ter um livro. Eu não posso te indicar um livro. De vez em quando eu indico, eu vou no shopping e vejo uns livros bem interessantes. Mas muito daqueles livros também é um passatempo que não vai te levar em nada. Peraí, né? Que não vai te levar em nada, melhor, né? Antes que, né, vocês surtem falando que eu estou falando mal de livro. Não. Que não vai te levar a nada a nível de informação para aplicação. Melhorei. Pronto. Né? Estamos amigos de volta. Então, todo esse processo, quando você vai tendo esses níveis de dados de processamento, você vai descobrindo a tecnologia sutil humana. Percepções. Hoje eu acordei muito inspirada. Vixe, tem muito pessoal, tem muito comentário, eu não vou conseguir. Não vou conseguir ler, perdão. Intuição, premonição, né, que dentro da física quântica é difícil falar premonição, né? Ou até déjà vu,
várias vezes as pessoas ficam falando, é porque eu estava num lugar e aí eu comecei a lembrar de uma coisa, ou eu sinto saudade de algum lugar que eu nunca vivi. Tecnologia sutil humana. Só que você não sabe disso. Só que não te informaram disso. O pior, não te estimularam para você entender isso. Então tudo vira duas opções: medo ou crença. Duas opções: medo ou crença. Ou você fica com medo, ou você joga, quer dizer, você não, né? O seu cérebro, né? O seu sistema límbico joga para a caixinha do mistério, do religiosismo. Quantas e quantas vezes eu escuto as pessoas falando, mas a vida tem os seus mistérios. Tá bom, bacana, legal. Eu gosto de ir atrás de informação. Eu gosto de garimpar, eu gosto de futucá-la, para ver o que está acontecendo. Por que eu estou sentindo? Por que eu sinto? Por que eu vejo? Por que eu ouço? Por que de vez em quando eu tenho uma percepção e essa percepção não está disponível nesta linha do tempo? Ok, cada um. Eu sempre falo isso para vocês. Mas os corajosos que entrem no barco. Processamento da realidade e as diretrizes desse aspecto, que é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Então, essa carga, eu chamo newtoniana só como elucidação, tá? Porque essa carga vem de um processo, de um emaranhamento, né? De uma condução muito sutil, que sempre vão te vender uma informação ou um raciocínio que sempre te leve para a construção de perspectiva newtoniana. Por quê? Porque se você começar a transitar mesmo na física quântica, ou o que eu mais gosto de física unificada, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Sim. Você vai ter que entender muita coisa que muitos ainda estão chamando de injustiça, de caos, de sei lá, o homem está se degradando, muita coisa. Porque faz parte de um raciocínio, faz parte de uma percepção, faz parte de uma leitura da vida. Até físicos acadêmicos têm dificuldade, muitos deles, para entrar na mecânica quântica. E que dirá a física unificada? Do meu ilustríssimo, né, o Resonance Academy, do meu uma instituição lá no Havaí, do meu ilustríssimo Nassim Haramein, né? Um dos caras mais wow que eu conheço, né? Tudo foi do universo, tudo flui na lei do universo quântico. Pois é, mas até a formatação de universo que você tem é cartesiana. Eu vejo as pessoas colocando, eu morro de rir às vezes no Instagram, eu vejo as pessoas colocando foto de relógio, 11:11, 12:12, e falo, a sincronicidade da minha vida. Aí acontece alguma coisa na vida dela, né? Sei lá, o namorado deu um pé na bunda dela. Ela descobriu que o namorado chifrou ela. Eu não entendo a vida, porque a vida é muito cruel. Ué, sincronicidade. Elementar, cara, Watson. Não estava falando de sincronicidade? Mas você está achando que sincronicidade
É a repetição? Não, 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 não. Por isso que você tem que linkar sincronicidade, que é um termo de análise junguiana, né, de Carl Gustav Jung, com a formatação ciência ou físico unificado, para você entender melhor esse processo, para você sacar melhor esse processo de indução. O surgimento das instituições de ensino no século 6 e 7, né? E o que tem de particularmente perigoso? O que tem de perigoso é o que nós estamos vivendo hoje, né? Literalmente, Kel, você faz bastante isso mesmo. Que o perigoso disso tudo, literalmente, é que nós estamos vivendo ainda em um centro acadêmico formatado de leis e regras newtonianas. Então, quando um evento acontece, e isso é feito de uma forma, eu chamo de sutil, mas nem está tão sutil, né? O Senado ele está tentando legalizar a proibição de terapias alternativas. Por quê? Porque você não pode ter opções de se conhecer. Você não pode ter opções de sair da caixinha. Então, por isso que eu falo para vocês, cuidado. Não é todo vídeo... Gente, eu vejo uns vídeos no YouTube sobre 2 temas que eu fico assim, de cabelos em pé. 2 temas, Egito e Anunnaki. Eu vejo vídeos no YouTube sobre esses temas, parte do conteúdo do vídeo tem muita razão, tem muita coerência, mas outra parte é bem complicado. Então, esse é o perigo de nós acreditar, é claro, né? Tudo vai do filtro, né? E quando você tem dados de processamento, você sabe filtrar, né? Não estou falando que as instituições, nada que vem agora das academias, não, pelo contrário, né? Imagina, é muito relevante, muito, né? Mas cuidado, não é porque saiu de um centro acadêmico oficial que faz parte da sua realidade perceptiva. Be careful. Eles querem acabar com as terapias alternativas. Nossa, isso viralizou no WhatsApp. Deixa eu ver aqui um pouco de cana. Digamos negativas. É a nossa dificuldade de viver realmente no presente. Porque você sempre é induzido a dar mais vazão para o seu mental. Sacou? Aí as pessoas querem me enfiar goela abaixo PNL. No. Platão, né? Um grego antigo. Platão, né? Em grego amplo. Atenas, entre 428 e 427, Atenas, né? E 448 e 347 a.C. Foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Eu adoro esse termo, período clássico. Autor de diversos diálogos, né, filósofos e fundador da academia em Atenas. Claro, porque ele teve muita ajuda, né? Ele teve uma escola excelente, por assim dizer. A primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Entenderam? Cadê os vestígios dessa instituição? Parece que sumiram. Geometria e várias dimensões. Por que eu estou falando de Platão? Porque eu quero te contar sobre os sólidos de Platão. Sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são sólidos conexos cujas arestas formam polígonos, planos regulares, congruentes.
formas de lados idênticos harmônico, tá? Para a construção de sólidos platônicos, por definição, apenas podemos utilizar polígonos regulares congruentes. Os sólidos de Platão, eu amo os sólidos de Platão. Um beijo para a Raquel. A Raquel faz mandalas lindas. Eu esqueci, o Instagram dela é by Raquel Girl, não esqueci, mas eu lembro do nome dela. Ela faz mandalas excelentes à mão. E o trabalho dela é fantástico, e ela me entregou eu falei, faça, né, o que você sentia aí pra mim, e ela mandou uns directs, ela interagiu assim comigo, ela falou, sua energia é muito forte, tal, né, pra variar, e ela fez uma mandala pra mim, ela fez duas, mas uma das mandalas que ela fez pra mim, eu devia ter pego a minha mandala pra mostrar pra vocês, mas, né, sabe como é que é? O assunto vai surgindo e eu acabo não, né... Mas ela fez uma flor da vida, né? Ou seja, a flor da vida, que é o dodecaedro em segunda dimensão, né? Em 2D, com os sólidos de Platão. Ficou a coisa mais linda. Isso é, digamos, a formatação inicial. Aqui, ó, by Raquel Loureiro, isso. By Raquel Loureiro. Quem quer entrar numa cura geométrica de forma... Lógico que se você tiver conhecimento, você vai conseguir melhores resultados, né? Mas quem quiser entrar na cura de forma... A Raquel faz mandalas espetaculares, tá? Então, é a expressão do início da materialidade. É a coisa mais linda. Muito obrigado, Raquel. Você... Na geometria chama-se aresta, né? Só para quem não pegou aí aresta, o segmento de linha que representa a interseção de dois vértices em um polígono, que é a forma geométrica, ou poliedro ou polítopo. Em um poliedro, ou generalizando, um polítopo, uma aresta é um segmento onde as faces se encontram. Né? Essa definição, isso está no Wikipedia, tá? E essa definição de faces se encontram, por que a geometria primária? Ou, se você quiser, geometria sagrada, né? Ou geometria sagrada? Não, pessoas me ligam na hora da minha live, eu esqueço de... Essa questão de faces se encontram, isso tudo faz parte de como a materialidade é formada. Por isso que eu falo para vocês... Não é só esse exercício mental de ficar imaginando a sua casa em Búzios de 2 andares com o boy magia na porta. Não é. Você tem que ter dados de processamento, ou melhor, deixa eu melhorar. Para alguns, isso vai funcionar. Porque depende da escala de tom que essa pessoa está, a oitava em que esta pessoa está. Porque não adianta você querer fazer o exercício da mentalização da casa de Búzios com boa magia na porta, se você é uma pessoa que tem altos questionamentos. O que é isso? É o seu ser holístico falando, oi, hello, tem alguém aí dentro? Dá para acordar um pouco? Dá para me ver? Dá para sentir um pouco aqui que eu estou falando com você? Aí a pessoa vai querer fazer o exercício da mentalização da casa né? Enfim. Esse segmento comum é a esquina ou quina da figura geométrica. Então, a aresta é a esquina ou quina da figura geométrica. Que isso tudo tem a ver, né? Com o surgimento da materialidade, faces. Por isso que os
Eu esqueci, mas está na minha sala. Eu tenho os Sólidos de Platão em cristal, lindo também, lindo. Eu comprei numa loja, só que eu esqueci o nome da loja, então, né? Faz esta percepção da materialidade. Então, quando você começa a entender o surgimento da materialidade, a questão Matrix, eu vejo as pessoas falando, mas sabe, eu tenho hora que eu quero sair da Matrix. Não, você não sai. Agora você não sai. Você já saiu, mas agora você não sai. Agora é aqui, right now. O que você tem é agora. O que pode te levar a mais processos de mais de si mesmo é o conhecimento. E o conhecimento com informações de níveis aplicáveis. Quantas e quantas vezes eu não vejo padrões em filmes? Aliás, em todos os lugares. Todos os lugares que eu vou é um workshop. Supermercado, farmácia. Começo a observar as coisas, tem um padrão assim na cara das pessoas. Supermercado. Então é muito gostoso. Porque você começa a entender que essa matrix de realidade percebida é linda. É lógico que é linda. É lógico que a vida é um presente dado por si mesmo. Se você não está gostando, é porque você não está olhando para si mesmo e os questionamentos e informações de si mesmo para aprender do que está acontecendo agora. Eu sei que parece um pouco duro. Eu sei que para alguns isso daí vai falar, mas não está faltando alguma coisa? Não está faltando aí alguém me ajudar? Faça como quiser. Mas cuidado. Cuidado, porque você é o único e única que pode ter a informação e conhecimento de si mesmo. Para os amantes de canalização, não tem problema. Eu também adoro canalização. Aliás, né? Tenho que respirar um pouco. Canalização é uma coisa muito sutil. Muito. Eu não sei se aqui no Brasil eu consigo indicar alguém, né? Agora, lá fora, nós já tivemos Irlanda, na Croácia, Estados Unidos, nós temos o Bashar nos Estados Unidos, é maravilhoso, maravilhoso, a nível de aplicação, tá? Não vai entrar no mundo de Bobs e ficar encantado com a descrição do planeta que ele vai fazer, não. Aplica, leia, correlacione, aplique. É assim que você vai entrando em gradientes de informação. É assim que você vai ascendendo-se em gradientes de informação. Autorresponsabilidade, eu vou falar sobre responsabilidade, né? Esta sutileza de responsabilidade em uma das aulas do empoderamento pessoal. Esse curso, pessoal, o empoderamento pessoal, eu gosto muito dele porque ele fala de vários assuntos, porque o empoderamento, o empoderar-se, está relacionado com você conhecer para reconhecer. É aquela velha história, né? Que isso já é bem batido, né? Assim, eu já vi vários posts, várias coisas, né? Inclusive colocam a figurinha do Buda, né? O que eu nego, como é que é? O que eu não gosto em ti, eu nego em mim, uma coisa assim. Por quê? Isso, tecnologia sutil. Você só reconhece aquilo que você processa. Finito. Você só reconhece aquilo que você processa. Ai, mas sabe, esse mundo ele tá um caos. Adivinha quem tá com a mente em caos?
Ai, mas as pessoas são muito farsas. As pessoas são muito farsas, não dá pra confiar em ninguém. Vamos lá. O que você pensa do nosso futuro? O nosso futuro é agora. Você só tem agora para tomar decisões. O tarô, por exemplo, nada mais é do que um auxiliativo para você tentar tomar mais coerência e consciência para tomar decisões. Vou repetir. O tarô nada mais é... Anota. Faz um mantra comigo. O tarô nada mais é do que um auxiliativo para você tomar decisões, para você se posicionar, para você ter mais clareza, formar um mapa do que está acontecendo, porque você não percebe tudo, ninguém percebe tudo, porque você tem diretrizes de hardware, tá? Você tem um hardware que tem um limite, é a mesma coisa de querer implantar um software de um iPhone 8 num iPhone 5. Não. Você tem um limite de processamento de hardware. Tem como trabalhar a inibição, né? O destravamento? Tem. Como? Informação, conhecimento, coerência, coherence, que eu também vou falar sobre esse aspecto. Vai ter bastante neurociência, inclusive, no empoderamento pessoal. No curso de depressão, tu falas sobre ansiedade junto. A ansiedade, ela nada mais é do que você querer controlar aquilo que você não está percebendo, tá? A ansiedade, ela é provinda de um processo mente terrena e baixa de sensoriedade de estímulo, espero que você esteja entendendo, de estímulo de percepção. Então você fica ansioso, você fica ansiosa com aquilo que já está acontecendo, porque está acontecendo, né, na sua vida sempre está acontecendo, porque a única constante do universo é a inconstância. A única constante do universo é a inconstância. O universo não para. Ou seja, nada para. Tem um videozinho no Instagram do Engenhos da Alma que eu falo de entropia e sintropia. Você vai entender melhor o aspecto de o mundo não para. Me lembrei da música do Cazuza, né? O tempo não para. Que é linda música, inclusive. Um pouco melodramática, mas linda música. Então, você tem esse processo de ansiedade porque você percebe pouco e imagina muito. Imagina muito, né? Tá lá presa no seu mentalzão terreno, então todos os ou seja, o seu frontal, né? O pré-frontal e o frontal que está julgando, né? O self que está julgando aqui as coisas da terceira dimensão. Pessoal, é muito complicado, né? Vocês veem que vocês me perguntam umas coisas que eu vou te falar. Peraí. Vai ter outras turmas do empoderamento? Boa pergunta. Vão ter outras turmas. Essa turma agora vai iniciar agora dia 20 de dezembro e a próxima vai ser final de março, tá? Mas vão ter bônus aqui nessa primeira turma que eu não sei se eu vou conseguir colocar na segunda turma. Então, vai ter um bônus em específico que eu não sei se ele vai continuar. E o mapa astrológico? O que você acha? Mesma coisa. Todos os oráculos é a mesma coisa. O mapa astral entra nessa linha do tarô? Sim. Acredito que estamos evoluindo. E o hardware das crianças já vem mais... Não. O software está vindo com os upgrades, só que nós não estamos entendendo, então tudo vira
DTH, eu esqueci o nome da sigla, tudo vira, o meu filho é hiperativo, o meu filho não para, eu preciso dar uma ritalina para meu filho, esse menino precisa parar um pouco, claro, porque o estímulo está sendo baixo, né? E aí você enfia o seu filho num tablet ou num videogame, e aí, adivinha, a formatação da realidade está sendo executada, né? Então, o hardware, ele vem, vamos dizer que ele vem mais preparado para ser desinibido, né? Mas não é que ele vem não assim, né? Né? Não. Estou entendendo, sim, que bom. Isso é verdade, é um mental, tá. Isso aqui, tá. Bom. Então, para terminar, cadê? A inversão da informação e a segregação polarizadora da realidade percebida. Pois é, porque quando inverte-se, acho que eu já consegui, né, te entregar como se inverte essa informação, né? Porque é lógico que se você não tiver olhos para enxergar, você vai ter uma informação com dados. Lógico que vai ter dados. Eu ia comentar sobre o Platão, Sócrates e Aristóteles. Eles têm um ponto em comum. Eles têm, os filósofos gregos, eles têm um ponto em comum, que é da onde eles vieram deste estudo, que hoje nós chamamos de escola de magia, olho de Horus, a escola dos iniciados, que não tem mais, tá? Não tem mais escolas de iniciados. O que você tem, ou melhor, o que você pode ter é um refinamento de informação que você pode ou não colocar em aplicação. Eu vou pegar muito no pé de vocês nessa questão de aplicação, tá? Porque às vezes eu recebo uns direct com umas informações que eu falo, tá, muito bacana o seu panorama aí das fadas e borboletas, mas e a aplicação dessa informação, né? As fadas e as borboletas fazem parte, mas cuidado para você não ficar só na fada e na borboleta, tá? Não sou contra fadas e borboletas, tá? Obrigado pelas respostas, você é muito claro, muito obrigado, né? Eu espero que vocês entendam que quando eu coloco um ponto de vista, não é porque eu estou querendo enfiar água lá abaixo. Pelo contrário. Tanto é que eu sempre falo, tenha certeza se o Engenhos da Alma é para você. Porque eu sei que eu mexo em pontos delicados. Eu sei que eu mexo em pontos que dói. Que vai mexer com o outro lado do seu cérebro. Que vai fazer você se questionar. Não falar de uma crença limitante dando uma resposta pronta. Aí você fala assim, é verdade, então por isso que eu tenho uma crença limitante. Então eu vou trabalhar isso em mim. E o mundo continua sendo mundo. Expressando-se, materializado, girando, com todos os seus arcontes, com todos os seus donos, em manipulação sutil. Então, por isso que eu preciso que vocês tenham informação, para quando vocês forem, por exemplo, meditar, vocês tenham um sistema de informação que ativa e aumenta o seu gradiente de intenção através da consciência. Né? Eu tenho até medo de falar consciência, porque as pessoas falam, eu estou nesse processo de expansão de consciência. Né? E aí, por exemplo, a questão do universo, né? Flui, eu esqueci o que falaram aqui, as leis do universo. O universo como você conhece, esta formatação que você conhece. O Sol em Marte é azul. E aí?
Os astrônomos não falam nem 30% do que se tem realmente. Eu não vou falar aqui da NASA, né? Assim, né? A NASA, por né? Eu vou engolir seco aqui e falar, a NASA ainda é uma fonte confiável, né? Mas muito filtro. Please, muito filtro, né? Peraí. Perdi aqui o mental, deu pau. Muito bom. Que tipo de meditação você aconselha? A que você gostar mais, né? Tem gente que precisa da guiada e tem gente que já vai para as meditações mais de frequência, que é as mais, né, que vai mexer mesmo com o seu sistema límbico. Eles jogam o jogo, inclusive eles jogam o jogo por você, te dando a impressão que você está escolhendo alguma coisa, tá? É isso que fazem, é isso que estão fazendo. Se você pegar a nível global, você vai achar um padrão enorme dos representantes das presidências, né, dos representantes dos países, desta polarização, desta condução, né, de que está sendo feito, né? Então, você vai achando aí dados de comparação, correlação para serem aplicados. Aí você para de ficar tão dramático, né, quando aconteceu uma eleição no seu país, né? Você já entende que isso faz parte de um padrão, porque estão colocando goela abaixo e as pessoas não estão despertas. Então é lógico que eu vou ter uma história mais próxima, com dados relevantes, para me contar uma história muito emocional que me baixa o tom emocional. Então, quando eu baixo o tom emocional, o que acontece? Não vou nem chegar na neurociência quando isso acontece, né? O córtex cingulado, né, que está bem próximo ao hipocampo, ele dispara uma série de coisas que você... Então eu vou lutar pela vida do homem. Né? A gente está vendo como isso acontece. Gente, eu tô falando, é que eu sou meio exagerado, tá? Mas muita gente está fazendo trabalhos eméricos. Peraí. Esses que mexem com o sistema límbico são os mais avançados tipos de viagem astral? Não! Não entendi essa parte. É tudo tecnologia sutil. Pessoal, para variar, o meu tempo vai acabar. Eu não dei nem os recados que eu queria. Maravilhoso. Vamos lá. Isso concordo. Tá tudo bem? Então, para fechar a condução aqui de raciocínio, empoderar-se é através de dados de processamento e conhecimento. Você só vai fazer isso se você se entusiasmar, se você ficar dentro da informação, se você ficar envolvido na informação. E a gente só se envolve na informação quando tem interesse, entusiasmo e ressonância. Então procure esses três pilares antes de começar qualquer estudo. E veja o objetivo do seu estudo. Porque você pode achar mais sistema self, que não tem problema, porque ele está jogando o jogo, do que um sistema mais aberto e amplo a nível de aplicação para você, né? O self e o processo da Matrix, que é exatamente isso que eu estou falando. Muito obrigado a todos. Vocês são geniais. Muito obrigado por acompanharem o Engenhos da Alma. Amanhã eu solto algumas novidades e eu espero que vocês corre porque as vagas são limitadas do empoderamento pessoal e essa live vai ficar disponível para os alunos do Espiritualidade para uma Nova Era. A live anterior tá lá já nos bônus e essa também vai seguir para lá. Muito obrigado. Abraços fraternos. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.